Boa noite a todos. É um prazer recebê-los todos aqui. Sempre é uma alegria muito grande nessa casa de oração e trabalho. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa mesa está composta pelo nosso irmão Bruno Tavares, que vai trazer todas as orientações sobre o tema Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro do Chico Xavier, né? O Marco de uma Nova Era, né? Para fazer a prece inicial, nossa irmã Carminha, e para fazer a prece final, nosso irmão Edson. Então, para começar, vamos passar para a nossa irmã Carminha, que vai fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos serenar e pensar no Cristo. Aqui estamos, Senhor, em Teu nome, para mais uma tarefa de aprendizado, para mais uma tarefa de harmonia, de comunhão. Que Teus emissários possam, Senhor, iluminar todos que aqui estejam, encarnados e desencarnados. Que a Tua luz bendita, Senhor, seja nosso guia a cada instante que estivermos aqui, em qualquer lugar. Que a Tua iluminação possa, Senhor, fazer com que o facilitador possa trazer a palavra de forma clara, objetiva e consoladora. E assim, Pai amado, a equipe espiritual dessa casa de oração e de trabalho, estamos aqui tranquilos, porque estamos, sim, protegidos e guiados por Jesus. Assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade maior, em nome do Mestre Jesus, e pedimos a permissão para dar iniciado nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Com a palavra, o nosso irmão Bruno Tavares. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Que Jesus permaneça em nossos corações. Na noite de hoje, pós o período de São João, esse mês de junho eu gosto muito de palestrar sobre João Batista, aquela passagem da reencarnação de João Batista e de tudo o que aconteceu com ele, perdendo a cabeça, sendo degolado, resgatando seu passado como Elias. Mas, afinal de contas, eu estou vindo aqui depois do São João. Tá? E logo ali adiante, semana que vem, vai haver uma efeméride, uma data comemorativa do Espiritismo importante, no início de julho, 6 de julho, e eu resolvi, vou levar tudo isso que eu vou falar aqui, de antemão, vou levar para a minha Casa dos Humildes na próxima terça-feira. Essa mesma fala aqui. Tá? Então, resolvi trazer logo o tema sobre Parnaso de Além Túmulo, o marco de uma nova era. Porque, evidentemente, foi um marco de uma nova era. Pessoal, mas vamos dar um voo rasante, fazer um passeio lá no início do Espiritismo na França, compreender as lutas, as dificuldades e por que Parnaso de Além Túmulo é uma espécie de renascimento do Espiritismo no mundo. E aí temos que enaltecer a figura gigantesca, espiritualmente falando, de Francisco Cândido Xavier, o maior médium que já houve na história do Espiritismo. Então, pessoal, hoje a gente está fazendo como que uma terapia.
Quem faz terapia, o camarada vai fazer terapia, então vai visitar, revisitar suas vivências, lembrar da caminhada, pois hoje a gente está vivendo um momento absolutamente novo, maravilhoso, né? Compreendendo muita coisa que a gente não compreendia do Espiritismo na época de Kardec. Muita coisa. Os pesquisadores trouxeram mais de 3.000 documentos da lavra de Kardec da França para o Brasil, nesse período da pandemia. Então, Kardec lança o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que compreender as coisas, né? Se falava muito no Cuê, até alguns para criticarem a obra de Chico Xavier. Vocês acreditam que houve um ou outro ainda que teme criticar a obra de um Chico Xavier ou de um Divaldo, diz, mas não passou pelo CUEE, o controle universal do ensino dos espíritos. Olha lá. Aí vem o Jacobins, pessoal, nada melhor do que fatos. Porque contra fatos não há argumentos. São fatos. O que é que a gente pensava? O livro dos espíritos, né? Que Kardec auscultou médiuns de várias partes do mundo. Não foi assim. Apenas 2 médiuns. Me diga uma coisa, se você fosse um diretor mediúnico para uma empreitada tão grave, eu me coloco no lugar de Kardec, com toda a ousadia, né? Então eu escolheria os médiuns de mais confiança que eu tivesse. E assim ele fez. 2 médiuns na primeira edição de O Livro dos Espíritos, né? Caroline Boudin e Pelagi, que se pensava que o nome era Julie, não era Julie, coisa nenhuma, é Pelagi. E nem eram mocinhas, a gente já falou aqui outra feita sobre isso, né? Eram mulheres adultas, de 28, 32 anos. E a revisão depois foi feita por uma médium só, a senhorita Jafé. Então, vejam as lutas do espiritismo na França. O trabalho de Kardec também vai ganhar uma dimensão imensa. Este gênio que tirou leite de pedra. O trabalho de Kardec assume uma proporção de grandeza imensa, porque o que é que sabemos hoje? Que daquele grupo de médiuns não passavam um ano trabalhando ali na equipe de Kardec. Sabe por quê? Porque até o Livro dos Espíritos, vamos raciocinar, não havia espiritismo. Aqueles médios eram espiritualistas, né? E Kardec, quando vai interrogar o oráculo, ainda estava constituindo uma doutrina, ela não estava constituída, ele vai constituí-la de O Livro dos Espíritos até a Gênese. Então, aqueles médios vieram ali com toda a sua idiosincrasia, suas manias, preconceitos, a ponto que hoje sabemos, alguns se afastaram depois, como Dambel, que recebia Erasto, a própria senhorita Jafé, que era sonâmbula, médio sonâmbula, senhorita Costel Didier, e se afastavam e vinham outros. E quando Kardec falava no QEE, o controle universal do ensino dos espíritos, na retórica era um desejo dele, e ele estava certo, de tentar, sobre algum ponto que a gente vai estudar, interrogar os espíritos, ouvir o maior número possível de espíritos através do maior número possível de médiuns. Só que a gente sabe, né? Que na obra básica isso não foi feito.
Kardec não quis fazer uma aposta, digamos, tão alta. E ele foi para o controle de segurança, da confiança da sua equipe, as médiuns que ele confiava mais. Mas passa o tempo, Kardec lança o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e outros opúsculos, obras muito importantes, como o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, e outras que vieram depois, como obras póstumas, foram documentos de Kardec. E Kardec fez o seu trabalho, hoje a gente sabe, à custa de muito amor e martírio, e com sentimento de solidão. Ele tinha um apoio mesmo do início ao fim de Amélie e Gabriel Boudet e do casal Delany, amigos fiéis. Alexandre e Alexandrine Delany. Pessoal, vejam como é as coisas. Uma letrinha como muda, não é? Eu passei a vida toda, quando eu citava os médios de Kardec, eu citava Camille Flammarion, médio de Kardec, e Alexandre Delany, o pai de Gabriel Delany. Hoje a gente sabe em todas as atas que o que eu pensava, o que pensávamos que era o médio de Kardec, pai de Gabriel Delany, não era o pai, era a mãe. Na verdade, médio de Kardec não foi o Alexandre, foi Alexandrine, a mãe do Delany. Então, esses dois homônimos, né? Alexandre e Alexandrine. Alexandre Delany não foi médio. Então, mais tarde, outro que vai se afastar, porque vai se tornar astrônomo, vai se afastar por um motivo ou outro, Camille Flammarion, mas fez questão, no dia que Allan Kardec desencarna, vai ter o seu velório, ele foi instado por amigos e ele veio e fez um discurso maravilhoso. Ali ele já não era mais médio da sociedade. Então, Kardec desencarna, e aí? Alguns lidadores ali que não tinham o estofo de Kardec. Pessoal, o espiritismo ganhou força naquela época de Kardec. Lá na França, uma cidadezinha, a cidade de Lyon. Estou aqui em mãos com a obra de um pesquisador francês, Michael Pozzardin. Michael Pozzardin. Vejam como o espiritismo cresceu naquele momento ali, onde tudo começava, não é? Cidade de Lyon tinha 300 mil habitantes. 10% da cidade eram espíritas. 10%, quer dizer, 30 mil. 30 mil espíritas em Lyon. Mostrei aqui para a Ferreira dar uma lida. Porque, para mim, isso é de um impacto, de uma importância. Cidade de Lyon tinha 30 mil espíritas no momento dos pródromos do espiritismo, no alvorecer da doutrina. Mas Kardec desencarna. E tudo isso, claro, a doutrina foi personificada em Moisés, em Jesus. Agora eram ser coletivos espíritos. Mas naquele primeiro momento em França, ele foi o codificador, ele foi o comandante em chefe. E quando ele vai para a vida espiritual, todos ali se sentiram órfãos. Mas aí vai surgir um jovem que, aliás, conheceu Kardec em vida, o grande filósofo do espiritismo, na França mais tarde, Leon Denis. Só que Leon Denis, diferentemente de Kardec, Leon Denis não tinha curso superior, veja bem.
mas era um autodidata impressionante e vai começar a fazer as conferências. Primeiro começou a falar, para depois escrever. E as suas conferências foram ganhando notoriedade em França. Leon Denis adorava viajar, então fazer trilhas, então escalar montanhas. E em cada cidade que ele ia, grupos de amigos espiritualistas, porque não era tudo igual a Lyon. Então, congregavam-se para ouvir Leon Denis. As palestras lindas. Alguém aqui já leu Leon Denis, alguma obra de Leon Denis? Alguém? Depois da morte, no invisível, o problema do ser, do destino e da dor, o grande enigma, são obras de uma beleza. Kardec é aquela, a linha da racionalidade, né? Leon Denis é na linha, né, lírica, era um poeta da alma, né? Então, ele também nas palestras contentava tanto que em determinado momento a duquesa do Pommard, personalidade marcante na história da França, a duquesa do Pommard vai convidar Leon Denis para fazer uma exposição no seu palacete, no santuário de Mary Stuart. E aquele jovem ali foi o momento da glória e o espiritismo verdadeiramente com direito de cidadania na França. A partir dali, Leon Denis vai começar a escrever suas obras. Aí sim, depois de Kardec, as obras de Allan Kardec, vão começar a surgir as grandes obras espíritas. Então, Leon Denis vai escrever durante toda a vida, vai terminar sua carreira velhinho, trazendo à Terra uma homenagem à sua França, o gênio céltico e o mundo invisível. Vejam bem uma coisa, eu gosto muito de traçar um paralelismo. Tem gente aqui no Brasil, pessoal metido a intelectualoide, que quer criticar a obra do Chico Xavier, de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque diz que é uma obra muito ufanista. Os espíritos priorizam pátria assim, pois saibam que da mesma forma que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o Leon Denis fez similar lá na França, o gênio céltico e o mundo invisível, que é uma ode de amor à França, às Galhas. Ele que viveu ali. Ele era um druida reencarnado, tanto quanto Allan Kardec. Ele parte. Outro grande expoente foi o querido Gabriel Delane, o homem da ciência espírita, filho do casal Delane, Alexandre e Alexandrine. Então, Kardec conheceu Gabriel Delane, ele criancinha. Não vai ser um escritor popular como fora Leon Denis, mas vai escrever sobre ciência espírita, as suas obras Reencarnação, Fenômeno Espírita, a evolução anímica. Mas esses homens também têm um prazo de validade. A nossa vida é muito curta. Por isso que aquele período onde a gente já tem um ferramental de 20 a 70 anos, preste atenção que a gente tem mais ou menos uns 50 anos para agir e fazer a diferença no que a gente quiser. Então, esses homens vieram, pontificaram. Camille Flammarion, médio de Kardec, o maior astrônomo da França, mas chega o momento de partir. A vida chama. E aí o que é que a gente vai ver, né? O Leon Denis é um dos últimos dos moicanos, velhinho. Vai haver 2 congressos, primeiro na França e o Congresso Espírita de Barcelona. Isso é outra coisa maravilhosa.
esses documentos foram trazidos de França. Por quê? Porque eu tenho 58 anos de vida. Não precisa, vocês vão dizer, não parece, é verdade, né? Mas eu tenho 58, vou fazer 59. Vejam bem, eu vi muito durante minha vida como espírita, desde os 17 anos até aqui, quando a FEB ia fazer os famosos congressos espíritas, todo mundo... Ah, mas esses congressos espíritas da FEB, né? Esses seminários longos, isso aí, congresso eram os de antigamente. Bom, aí o grande pesquisador espírita, esse que é o maior ícone da pesquisa espírita do Brasil. O que esse homem fez, o Carlos Sete Bastos, já, ele hoje trouxe a maior biografia de Kardec, é ele, dos médios, dos espíritos, espíritos sob investigação. Mas ele lançou também, o momento que Kardec desencarna, todos aqueles documentos que ficaram com aqueles primeiros espíritas da época, ele lançou a obra Espiritismo sobre Investigação, tá? Avaliando sua progressividade. E o que é que ele relata? Que aqueles congressos primeiros, a maioria dos participantes, o que é uma coisa lógica, não eram de espíritas, eram de espiritualistas. O grande congresso que a gente falava tanto de Barcelona, que Leon Denis dirigiu. Leon Denis dirigiu por deferência. Ali se encontrava uma das grandes vozes do congresso, era um ocultista, que todos vocês conhecem, quem gosta de estudar na filosofia, religião, ocultismo, espiritualidade, Papi, ou Papus, aquele que tinha uma barba imensa. E o pessoal ali, naquele congresso, o Leon Denis ficou desagradado porque começaram a falar mal do espiritismo. E aí você vê o Leon Denis, já homem velho, faz um discurso maravilhoso. O espiritismo, depois de Kardec, em França, né? Leon Denis vai partir para o plano espiritual, mas ficou tudo muito difuso. A ponto de hoje quase não haver espiritismo na pátria de Kardec. Aí o que acontece? Kardec ficou muito feliz ainda em vida, porque ele soube que do outro lado do oceano havia um baiano, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Guardem esse nome que a gente deve muito a esse homem, né? Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio lança aqui na Bahia de Todos os Santos, em Salvador, aquele que seria o primeiro jornal espírita, o Eco de Além Túmulo. Eco, a grafia com CH, Echo, o Eco da Além Túmulo. E Kardec soube, enviaram para Kardec, e ele faz um elogio nas páginas da revista, elogiando a publicação no outro lado do oceano. Mas aí, o espiritismo chega no Brasil. Luiz Olímpio Teles de Menezes também, vejam o trabalho desse grande homem. Ele vai fundar aquilo que seria, antes mesmo do Grupo Confúcio e do Grupo Regeneração no Rio de Janeiro, onde Bezerra vai se encontrar com o espiritismo. Antes mesmo, Luiz Olímpio Teles de Menezes vai fundar a primeira casa espírita no Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo. Primeiro, veja o impacto desse homem. Aí começa a campanha na Bahia contra o espiritismo, dos padres, através de artigos, das tribunas, charges com caricatura do Luiz Olímpio, mas ele não se dá por vencido. E a partir do momento que ele cria o grupo, cria o Eco de Além Túmulo, o jornal. E esse homem, na Bahia, a gente chama o Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. No movimento espírita da Bahia, ele é chamado o Kardec baiano, o Allan Kardec baiano. Vou dizer uma coisa
a vocês, se o título de Kardec brasileiro que deram a Bezerra fosse dado ao Luiz Olímpio, estava muito bem vestido, cabia como uma luva, porque ele foi um homem da altura do Dr. Bezerra. Ó. Então, ali na Bahia, agora o que é que acontece? O espiritismo está morrendo em França, respirando por aparelhos. A doença é grave. A doença é muito grave. Os lidadores desencarnando. Lyon, hoje você chega em Lyon, na praça principal de Lyon, tem uma estatueta de Kardec, né? Mas só o movimento arrefeceu na França inteira. Os espíritos desencarnaram. Agora, sabe por quê? Quem enviou o espiritismo à Terra? Esse pessoalzinho todo, muito humano, que eu estou adorando nas pesquisas, é que quando a gente vê de longe, a gente mitifica. Quando a gente bota a lupa, chega perto, eu estou adorando a humanidade dos médios, de Kardec. Pessoal, as preces de Kardec era de uma singeleza. Feito o Carminha fez aqui, meu irmão vai fazer, mas eu já vi por aí preces que a pessoa faz uma oração, parece um galo de Campina, uma prece empolada e parará, parará, parará. Kardec pedindo calma ao espírito de verdade, né, para ele resolver essas questões, que era da evolução dos animais e dos mundos habitados. Uma prece pedindo calma, sustentar essa calma, porque Kardec parece que às vezes perdia a calma, né, pela oração dele. Então, naquele momento, o projeto da espiritualidade, quem enviou o espiritismo à Terra foi Jesus, o Consolador prometido. Pedirei ao Pai e o Pai enviará um outro Consolador, que lembrará tudo que eu tenho dito e dirá muito mais. São as vozes do céu, os espíritos. E o projeto ali na França era breve. Dali tinha que haver o transplante para outras terras. Aliás, esse transplante foi da Palestina para a França e da França para o Brasil. Por que o Brasil? Pessoal, o maior case de sucesso do espiritismo na França foi aonde? Lyon. Era uma cidade de quê? De operários. Isso aqui é impressionante. Cidade de operários. Kardec, nas suas viagens espíritas, vai para Bordeaux, Lyon, Sens. Quando ele chega em Lyon, ele fica admirado, né? Aquela população de operários estudando as obras espíritas, né? O livro dos espíritos, o livro dos médios. Kardec fica emocionado. Então, veja bem, o maior case de sucesso. 10% da população era espírita. Espiritualidade já sabia que esse transplante para o Brasil. Por quê? Porque aqui, segundo, não é, o cancioneiro, né, é uma terra em que se plantando tudo dá. E aqui é o povo mais fraterno do mundo, com toda essa confusão da modernidade, com as drogas, com o número de abortos, com a violência, com armas, mas é o país mais fraterno do mundo. Isso aqui foi um projeto, essa amálgama da comunicabilidade do português, da inocência da sua população indígena e a resignação do negro vindo da África, né? Então, essa miscigenação kármica, esse caldeirão aqui, esse caldo de cultura, vai criar essa meta-raça e era planejamento. O que é que acontece? Espírito de verdade com São Luís, Ismael se encontra com São Luís, sobre as ordens do Espírito de verdade, acerta o transplante da França para o Brasil. Pessoal, mas se vai ser transplantado, alguma coisa de lá tem que vir para cá. Quem foi que veio, né?
Do mesmo jeito que Victor Hugo, espírito, dizia que a França era habitada na época de Kardec por um povo ateniense, ali na França tinham muitos sábios da velha Atenas, da mesma forma aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil veio uma leva, principalmente o movimento espírita, é habitado por um povo francês. Pessoal, e quando a gente vê essas humanidades, tem muito, até nos médios de Kardec, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Então, o que acontece? Todo aquele pessoal que vivia o Espiritismo em Lyon, aqueles centros, não eram tão diferentes de vocês, de nós. Não era e nem podia ser e nem deveria ser. Então vieram aqui e se espalharam pelo Brasil. Segundo o Chico, são mais de 200 mil espíritos franceses no movimento espírita, né? Chico Xavier. Então vieram e criaram essa coisa maravilhosa, impressionante, incompreensível, inexplicável, que se chama movimento espírita, que não tem apoio de mídia, mas até hoje não tem canal de televisão. E é uma coisa que só faz crescer. É o fermento que leveda a massa toda. Só faz crescer. Mas chegando aqui no Brasil, mesmo ali com Luiz Olímpio Teles de Menezes, o trabalho de Bezerra de Menezes para fazer a unificação, criar a unificação, algo tinha que acontecer para esse renascimento. Ali o espiritismo respirava por aparelhos. Todos partiram. O espiritismo fenecendo. Algo precisava acontecer. E se hoje sabemos disso, a espiritualidade sabia antes. E preparou um ser extraordinário em bondade, em amor, em humildade, que foi o querido Chico Xavier. Porque faltava aquela coisa que foi o case lá de Lyon, aquela popularidade, algo, um fenômeno que abalasse, impactasse na população brasileira. E esse jovem reencarna, aquele momento lindo como o Chico conta, né? Que antes de reencarnar, os bons espíritos levam-no até aquela que seria a sua residência, aquela casinha pobre em Pedro Leopoldo, e ele fica muito emocionado que ele, em espírito, vê uma jovenzinha chegando com as amigas, Dona Maria João de Deus, aquela que vai ser a sua mamãe. Chegando com as amigas, entrando em casa, mas já era casada, tão jovem. E ele entra naquela residência com a sua mãe, fica muito emocionado por observar a pobreza tão grande e mais emocionado ainda por aquilatar o coração de sua mãezinha, adivinhando ali um espírito de escola e ele sentindo a ligação imensa que tinha com ela de outras vidas. Já. E o Chico, depois dessa visita, se prepara e volta e vai reencarnar. Essa que vai ser sua mamãe só vai estar com ele 5 anos. Vamos colocar 6 que tem um período de gestação. 5 anos. Pessoal, era uma lavadeira iletrada. Não sabia ler nem escrever. Mas, depois de desencarnada, vai assombrar o Brasil com a obra Cartas de uma Morta, onde ela narra as suas visitas aos mundos de Saturno, com seus anéis. Então você vê a verdadeira bagagem daquela jovem. Mas aqui na Terra, uma lavadeira.
E o Chico vem naquele ambiente de pobreza, a mamãe vai morrer, ele vai para a casa de uma tia maluca, volta para uma segunda mãe, Cidália, vai perdê-la novamente. Chico tinha um amor muito grande, ele dizia, por 3 mães já. Dona Maria João de Deus, Cidália, e ele chamava Lívia, minha mãe Lívia. E a gente não sabe muito essas notícias dessa relação do Chico com Emmanuel e Lívia, mas ele chamava minha mãe Lívia, né? E vai aparecer outra proteção na vida do Chico, que é o casal Perácio, Dona Carmen Perácio e seu esposo, que vão cuidar da mediunidade daquele jovem. Também num centro espírita muito simples, muito pobre. Uma médium que fazia parte do grupo olhava para Chico e não entendia. Via por sobre a cabeça de Chico Xavier derramar-se uma chuva de livros. Uma chuva de livros. E ela não entendia. Mais tarde, eu tenho certeza que ela compreendeu, né? Aquele jovem se preparou. Um dia, uma vizinha estava com problema de gravidez. Aí estava a sua mãe, Dona Maria João de Deus, e o pai de Chico, todos preocupados. Aí o Chico olha para os pais e diz: não é nada, é apenas uma. O bebê está numa posição ectópica, por causa da nidação inadequada do ovo. Então, veja bem, olha o que é que acontece. Aí pergunta: Chico, quem te disse isso? Um homem que está aqui junto de mim. Mais tarde, a professora de Chico Xavier, Dona Rosália, vai pedir para eles fazerem uma redação. Aquelas criancinhas simples, pobres, ele faz uma peça literária sobre o grão de areia. E Dona Rosália, meu filho, um homem que está aqui junto de mim me ditou. E aí começa a história do Chico. Aos 17 anos, exatamente semana que vem, dia 6 de julho de 1932, vai acontecer um fenômeno aqui no Brasil. Você pensa se aproximar das Minas Gerais, ali em Pedro Leopoldo, uma pleiade, uma multidão de espíritos. Quem são? Escritores, poetas do mundo todo, Brasil e Portugal. Fernando Lacerda, médio português, tem uma obra parecida com a do Chico, do País da Luz, mas só é os poetas portugueses. O Chico vai psicografar os poetas portugueses do Brasil em português de brasileiros e os poetas portugueses de Portugal. Então, uma pleia de uma multidão de espíritos trazem pela psicografia do Chico Parnaso de Além-Túmulo. Primeira obra recebida por Chico, uma obra de poesia. Lá na França, a primeira obra de filosofia. Aqui no Brasil, de poesia. Alta de Souza, Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos. Pessoal, espíritos maravilhosos, trazendo a mensagem dos imortais em forma de poesia. Esse foi o momento do renascimento do espiritismo no mundo, e a grande explosão espírita no Brasil vai se dar a partir desse momento. O Chico começa a receber, depois de Parnaso e Além-Túmulo, cartas de uma morta. Cartas de uma morta. A primeira obra que o Chico vai receber
de uma individualidade apenas, um espírito só, que foi a sua mamãe. Pessoal, eu perguntei a Leonardo Marmo Moreira, que é articulista da revista Reformador. Eu perguntei a ele, Leonardo, ele é escritor, escreve artigos para Reformador. Me diga uma coisa, por que Dona Maria João de Deus só escreveu um livro para o Chico Xavier? O Cartas de uma Morta, um livro magnífico. O Leonardo me respondeu a mim, atendeu toda a minha expectativa, né? Ele disse o seguinte, que cada espírito ali na equipe do Chico eram supervisionados por Emmanuel e cada espírito daquele teve um papel. Emmanuel, os grandes romances, história do cristianismo primitivo, André Luiz, a vida no plano espiritual, Humberto de Campos. E o Leonardo disse, Bruno, qual é o papel da mãe de Chico? Vamos observar quando o Chico está apanhando de vara de marmelo, quem é que aparecia no quintal para ele? Sua mamãe, através dos seus canais mediúnicos. Então, na opinião do articulista, ele diz o seguinte, Dona Maria João de Deus foi a responsável para fazer o ajuste fino da mediunidade do Chico. Porque depois daqueles poemas, aquilo ali foi uma coletividade maravilhosa que veio. O Chico vai ter agora que se entreter com entidades de um grande médico aqui no Brasil, que foi André Luiz, de um grande escritor como Humberto de Campos, e Dona Maria João de Deus foi esse ajuste fino da mediunidade do Chico. Trouxe uma obra primeira, magnífica. Não trouxe mais nada. E o Chico começa a partir de Parnaso de Além-Túmulo, no dia 6 de julho de 1932, começa ali uma história sem fim. O Chico vai revolucionar a cena do espiritismo no mundo. Me permitam dizer, me defrontando hoje com os documentos de Kardec, vendo as humanidades e com todo o respeito às humanidades dos médios de Kardec, Senhorita Jafé, Caroline, Pelagi, Dambel, Didier, Roger, Senhora Costel, Madame Planet-Maison, né? Amélie Collion. Pessoal, não há dúvida. Tivemos aqui no Brasil médiuns muito mais excelentes e muito mais comprometidos do que Kardec teve ali em França. Preste atenção que todos eles demoravam um ano apenas. Aí chegavam outros. E Kardec trabalhando com muita gente. Esses médios aqui no Brasil entregaram a vida para o ideal. Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, Zilda Gama. E deixa eu dizer outras aqui para você, né? Doutor Iale Brandão, Dona Nevinha, Dona Almerinda. Quem é esse pessoal que eu estou citando aqui, né? As médiuns da minha Casa dos Humildes, como com certeza tem aqui também, que eu estou há 40 anos frequentando a Casa dos Humildes e vendo essas médiuns entregando a vida com comprometimento e amor, sem faltar e sem largar a charrua. Que a gente só quer falar nos médios conhecidos, famosos. Esse país aqui, o espiritismo, calou tão fundo que produziu médiuns notáveis. Então, eu fico pensando, meu Deus, se Kardec tivesse em mãos médiuns com excelência de Chico, Divaldo, Ivone, mas era o trabalho do pioneiro. Então estava desbravando aquela floresta fechada, selva cerrada, desbravando, exânime, sozinho, mas legou. O que Kardec fez é impressionante. Mas aí esse mineirinho das Minas Gerais, Chico Xavier, vai construir um edifício. Por isso vivem
tantos anos. O Chico varou os 90, o Divaldo vai varar 100. 97 anos o Divaldo fez. Ah. Eu fui brincar aqui, eu disse, eu tenho 59, mas não pareço, né? O Divaldo parece ter 97. 97 anos. Ah. É uma força viva da natureza, Divaldo. Então, homens que gastam a velhinha, e o Chico dizia, peça a Deus para permanecer muitos anos na terra, porque um dia na terra tem um valor imenso. Imenso. Então, graças àquele impacto, Chico vai atrair também os problemas, vai atrair a grande mídia, a imprensa, a revista O Cruzeiro, não vou repetir aqui, já contei isso aqui em outra oportunidade, que a revista O Cruzeiro fez com Chico Xavier, foi lamentável, mas a imprensa do mundo todo vai fazer amigos com o grande jornalista Saulo Gomes, como esse homem foi importante na vida de Chico Xavier. Chico Xavier só fez o Pinga-Fogo porque tinha o Saulo Gomes na sua vida. Porque esse é o grande milagre da vida. E a gente não percebe. A gente fica atrás querendo que os espíritos produzam fenômenos, milagres. Pessoal, os milagres são os anjos que passam pela nossa vida. Preste atenção você. Eu me lembro de Marco Aurélio, presidente da Casa dos Humildes. Foi ele um dia que me convidou, eu garotinho. Passei na loja da mãe dele lá, conversava com o pai dele, com ele Bruno, vamos lá na Casa dos Humildes. Ah. Ele, para mim, eu oro sempre para esse cidadão, porque ele foi para mim um sirineu, né? Então, me encaminhou e quantas pessoas na vida da gente fizeram a diferença. Então, o Chico vai ter também pessoas maravilhosas, amigos maravilhosos. A melhor amiga dele, ele disse que é a dona Nena Aluoto Beruto. Chegou o momento da vida do Chico, Chico solteiro. E dona Nena, viúva já há tempo, e disse, Chico, eu podia te ajudar mais. A gente podia morar junto. E o Chico foi levar a proposta para Emmanuel, né? Hoje eu fico olhando assim, eu digo, Chico, você devia resolver o problema primeiro, depois ia falar com o Emmanuel, né? Mas o Chico foi com o Emmanuel. Chico não queria casar com dona Maria Luoto Beruto, né? Queriam viver juntos, ia facilitar a vida do outro. Mas a Emmanuel disse, não. Isso não está na tua programação, Chico. O que não vai impedir a vida toda aquela amizade de dona Maria Luoto Beruto, né? O que a espiritualidade fez? O trabalho era muito grande e muito cansativo. Envia Valdo Vieira, que também recebia poesias, recebia obras de André Luiz. Pessoal, é impressionante porque a gente está falando aqui dos poetas, né? O Valdo Vieira foi um médium tão maravilhoso que ele recebeu uma obra Cristo Espera por Ti, de Balzac, Honoré de Balzac. Essa obra é um monumento, porque o pessoal que estuda literatura ficou assombrado com o estilo da obra, semelhante ao estilo de Balzac em vida. Em vida. Só tem o quê? O Chico havia dito para o Valdo Vieira que ele fora... Veja bem como essas histórias são lindas. Sempre tem um atrás, um por trás. Valdo, você foi um poeta inglês, Robert Browning Jr., filho do Robert Browning, né? Robert Browning Jr. E lá, na Inglaterra, foi o Robert Browning Jr. e sua esposa Elizabeth que ajudaram Balzac a ficar conhecido e vender livros.
Pessoal, essa história é maravilhosa. Por quê? O Balzac começou a ganhar dinheiro como escritor e ficar conhecido lá na Inglaterra através do Robert Browning Jr. Passa o século, o Balzac ficou muito agradecido ao Robert Browning. Esse Robert Browning Jr. reencarna aqui no Brasil, foi o Valdo Vieira. E quem é que Balzac Espírito vai escolher para trazer uma obra em sinal de gratidão? A Valdo Vieira, o Robert Browning, que ajudou ele na outra encarnação e que conhecia a sua obra. Por isso que os críticos atestaram a grandeza do estilo. Porque eu quero colocar tudo isso de Valdo. Porque Valdo vai chegar o momento e vai dizer: não quero mais. Vou deixar a atividade mediúnica, o espiritismo. Hoje em dia, veja como é bom as pesquisas. Pessoal, isso aqui, as vestais, tem um pessoal que parece as virgens do oráculo egípcio, né? Então se afetam com coisa horrorosa o Valdo fazer isso. Mais de um médio de Kardec fez. Dambel, Madame Costel, Didier, fizeram. Está vendo como a história se repete? Agora, se a gente for analisar sobre o prisma espiritual e moral, eu acho que foi um equívoco do Valdo Vieira. Eu acho. Uma missão daquela não é para se interromper, rapaz. Ele veio ali preparado com o Chico. Mas o Chico foi falar com a irmã disse: ele seguiu o livre-arbítrio, Chico. Agora é tu contigo mesmo. Quem não tem tu mesmo, né? E o Chico ficou reclamando? O Chico seguiu adiante. Uma vida iluminada aqui no Brasil. E hoje o Espiritismo está pronto. Não se perde mais. E essa terapia, até da gente voltar às origens, para ver quantas lutas, dificuldades, humanidades, sem misticismo. Então, sem mitificar ninguém, perceber todos como seres demasiadamente humanos. O Espiritismo chegou hoje e vai aguardar que passe essa procela da noite da transição. Estamos vivendo momentos gravíssimos na história universal. Nem começamos a passar pelo pior ainda. Mas vamos atravessar essa noite e lá na frente, nesse país em que se plantando tudo dá, que tem um projeto do Cristo, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não é? Existe uma doutrina como essa que é absurda de lindo. Absurda de lindo. Né? Espiritismo, quando a gente pensa, reflete, eu digo, existe o Espiritismo? Me diga uma coisa, existe coisa mais linda que o Espiritismo? Em termos de filosofia, de religião, de doutrina? Coisa mais linda? Existe. Você olha, não tem morte, não há morte. Aqueles que vão passando, né? Os anos vão passando. Quantos aqui, né? Eu me lembro da turma aqui do centro, não estão mais. A dona Selme, outros estão, não estão vindo mais, seu Jomar. Né? Quantos na família da gente já foram embora? Minha mãe, meu pai, meus avós. E eu digo uma coisa, né? É tão presente eles na minha vida. É como se eles não tivessem ido. Não tivessem ido. Logo, logo, a gente vai se encontrar definitivamente quando dobrar a esquina da vida, né? Mas vamos fazer valer a pena até o último dia, o último hálito, e agradecer por sermos espíritas. E lembrar do que disse Emmanuel, né? Espírita é o nome do teu nome. Né? Todos nós aqui, tem o nome da gente, a gente acrescenta espírita. E na noite de hoje a gente revisitou, tá, esses sítios lá da França, aqui o início do Brasil, Luiz Olímpio Teles de Menezes, a gente falou em Bezerra, e Chico Xavier, um homem só, simples, sem diploma, humilde,
pobre, renasceu a doutrina dos imortais que respirava por aparelhos. O renascimento do Espiritismo, o impacto Chico Xavier. E aí não parou mais, já. Isso aí explodiu, aí hoje vivemos sob o impacto do Divaldo e tantos outros que estão aí. Agora valorizemos as Dona Nevinha, Dona Almerinda, que são tão grandes e merecem o meu respeito, como esse que a gente sabe e conhece. Os médios aqui que estão na charrua a vida inteira. Né? Pessoal, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todo mundo. Obrigado, Bruno, por ter trazido tantos conhecimentos e esclarecimentos para a gente. Para finalizar, vou passar para o nosso irmão Edson, que fará a prece de encerramento. Oremos. Deus, Pai de amor, que nos trouxe o amor através de Jesus, representado pelo seu Evangelho. Ilumina todos nós que estamos aqui neste momento, sendo acariciado pelos ensinamentos do Espiritismo, o Evangelho redivivo. E assim, abençoados e amparados por esse amor maior, por essa renovação que a nossa terra está se passando, possamos renovar nossos pensamentos para ficar afins com a terra nessa nova transformação. Que possamos melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e tudo aquilo que vai nos trazer para essa nova terra. E assim, iluminados e abençoados por esse amor maior, prossigamos. Assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade maior, em nome do Mestre Jesus e de Maria, nossa Mãe Santíssima, pedimos a permissão para dar por encerrado os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Mantenham-se em silêncio, em harmonia e em prece para aguardar a chamada ao passe. Boa noite a todos.